Península de Setúbal, um pequeno recanto do nosso vinho voltado para o mundo. Reservada do Atlântico pela Serra da Rábida, é aqui que se gera um dos vinhos licorosos mais famosos de Portugal, o Moscatel de Setúbal. Rodeados de mar por todos os lados, menos um, vamos em busca de mais verdades e de mais joias. De Palmela a Setúbal. Troia, o último ponto de terra, a península dentro da península, a eterna prometida de Setúbal. Todos os barcos que fazem esta travessia são como cartas enviadas entre dois amantes proibidos pelo mar. Porque nada pode proibir o destino de acontecer. Seria como... um prato de choco frito sem vinho branco. ou como esta viagem sem mim. Pelo menos conduzes para mim, já não é mau. Nem esta serra guardará segredo, nem aquele mar nos demoverá. De nos metermos nesta máquina para mais vinho encontrar. Agora menos poesia e mais ação. Do alto do Parque Natural da Rábida, já quase dá para se perceber a península de Setúbal por inteiro. Mas o objetivo era ver de perto. A Serra da Rábida tem um clima quase perfeito para quem quer produzir vinho, porque os invernos são amenos e úmidos e os verões são quentes e secos, mas com as noites muito frescas. E há vinho aqui na Rábida? Sobre isso, o que te posso dizer é que a Serra da Rábida muda tudo no que se refere à produção de vinhos na Península de Setúbal. Tem uma marca forte. Se não fosse assim, também nós estaríamos a fazer esta viagem. Nem a ter essa conversa. Nem existia o Moscatel de Setúbal, nem o Moscatel Roxo e os vinhos tintos produzidos a partir da Casta Castelão. Mas eu posso viver bem sem isso. E eu a isso respondo-te como diz o anúncio. Podíamos viver sem isso, mas não era a mesma coisa. A Península de Setúbal é uma região pequena no universo português, mas tal como no resto do país, aqui a diversidade também é enorme. São detalhes que fazem toda a diferença, como os vinhos que saem destas terras onde quem manda é a areia. Herdeira de um império industrial, de uvas, cachos e vinhas, Leonor Freitas mudou de vida e mudou de nome para dar seguimento ao trabalho da mãe. Foi assim que se salvou um projeto que vem destas terras arenosas, entre o Tejo e o Sado. Curiosamente, toda a gente confunde a Leonor Freitas com a Ermelinda Freitas. É verdade, mudei de nome. Mas acaba por ser, para mim, também uma homenagem. De facto, somos uma empresa familiar desde 1920, mas sem marcas, portanto não se conhecia os vinhos, porque vendíamos a granel, tínhamos as vinhas, a família sempre teve, eu sou a quarta geração desta casa, mas como sou filha única, o meu pai faleceu, a minha mãe sozinha não tinha condições para dar seguimento à casa e eu vim ver se não vendia. Foi de tal maneira o entusiasmo que acabei por comprar vinhas, acabei por fazer uma adega nova, acabei por fazer as marcas. Este meio, o mundo dos vinhos, continua maioritariamente masculino. Sentiu que por ser mulher foi mais difícil integrar-se? Agora já há muitas mulheres, mas de facto quando eu vim havia menos. Eu lembro-me de estar sozinha em reuniões onde só havia homens. Pelas circunstâncias até que não esperavam que eu viesse, eu não podia falhar. Eu acho que a grande responsabilidade estava aí. Praticamente não haverá nenhum consumidor de vinho em Portugal que não conheça os seus vinhos. Isso é extraordinário porque foi em pouco mais de uma década. Eu própria quase não dei por isso, eu acho que fui empurrada. Eu acho que isto tem a ver com as 3 gerações que trabalharam antes de mim, com a equipa que eu tenho. Tenho uma equipa muito jovem, muito competente e depois
os consumidores, de facto, que esses tenho muito que lhes agradecer, que foram preferindo os vinhos da Casa Ermelinda Freitas. Sabe que se calhar a maior estrelinha foi ter nascido na família simples, rural que nasci, mas muito honesto e que me passou muitos valores que me têm ajudado e orientado na minha vida. Olha, está revelado o segredo. É isso. Leonor, fiquei com vontade de lançar um desafio aqui ao Luís. Será que consegues, com uma prova cega, descobrir o teor alcoólico do vinho? Não é fácil, mas sabes que é quase uma questão de totobola, porque hoje os vinhos ou têm 14 graus e meio, ou têm 13,5, lá vem mais um de 14,5, de certeza absoluta. Ou seja, é muito próximo, não é? Sim, e portanto seria uma questão de totobola. Eu propunha-te outra coisa. Tentar adivinhar qual é o vinho branco e qual é o vinho tinto nestes copos onde não se consegue ver rigorosamente nada lá para dentro. Nada. Parece fácil, não é? Mas olha que não é. Não Então é fácil. volta aí as costas que eu ponho o vinho. Exatamente. O desafio é para os dois, Para não então, sabermos qual é o Até branco já. e qual é o Até tinto. já. Será que pelo som nós conseguimos descobrir? Não. Lá chegaremos. No fim da série, lá chegaremos. Só pelo som não é? vais Cair. conseguir, exato. Vais conseguir descobrir a casta, só pelo som. Nós já podemos virar ou não? Já está. Aliás, até há um amigo meu que normalmente quando faz provas mais engraçadas começa por... A sério? Agora temos que adivinhar qual é o branco e o tinto. É uma ideia. Eu, entretanto, aproveito para... pois, porque é melhor. Sim, quer Está ao comparar, mesmo quer tempo. comparar. Exatamente. Bem visto. Eu acho que já sei, só pelo cheiro. Poxa. Mas eu vou provar. Sabes que às vezes engana. Eu não vou dizer o veredicto, o meu veredicto, agora diz tu. Que Agora cheira e prova há e não brancos que digas ainda o parecem resultado. tintos e há tintos bastante ligeiros que até podem parecer um branco, assim num copo destes. Não vale espreitar para o copo. Olha que eu não chego lá assim com essa facilidade. Silêncio. Suspense. Deixa-me lá. Só para ter a certeza. Então faz a tua aposta. Este é o branco e este é o tinto. Será? Aí não troques. Mão direita Isso é com o que- tinto, mão Não, esquerda com o branco. Espera aí, se agora fizermos Não vais assim. trocar. Eu chego lá na E mesma. agora, qual é? Bons provadores. E então? O branco e o tinto. Agora trocaste, ficou o Vamos branco ver. na mão Temos direita que ver. e o tinto na mão esquerda. Como Eu é que não vemos? sei se faço Agora a minha sai tudo aposta. bem, não é? Se calhar, Esse é o? tinto. Foi o que eu disse, não foi? Boa. E é. Este não é preciso. Este, só Não, para as mas só pessoas... para terem certeza. Claro. E é o branco. Vinho branco. Acertou. Parabéns. Mas olha que não era muito fácil. Mas parabéns. Nem toda a gente acerta, vou-lhe dizer. A seguir, vamos lá no Pulseirão. Pois é, sou a Brasil. Mas não. Aliás, como viria a descobrir, não podia ser mais tradicional. Diz o ditado que vinho do Pulseirão é só para homem brigão. António Saramago foi sem dúvida um homem que brigou pelo próprio vinho. Todavia, o enólogo não é o dono destas vinhas, não. Esta é apenas a vinha fonte onde António Saramago vem buscar a matéria-prima para preparar vinhos, como este. É por estas e por outras que este senhor de bigode farfalhudo é uma espécie de as de trunfo da Península de Setúbal. Olhando aqui à minha volta, percebo porque é que o António Saramago combinou connosco aqui, não é? Nesta vinha velha de Castelão. Isto é a Península de Setúbal. Sim, isso é de facto a vinha indicada num terreno de areia para produzir grandes castelões. Quantos anos tem esta cepa? 50 anos. Isto é Castelão. Isto é castelão puro. Hoje em dia a casta se chama castelão, mas na região ainda hoje é conhecida por periquita. Só nestas vinhas é que nós conseguimos extrair todo o potencial dela, porque precisamos de produções muito baixas. E o António Saramago sabe do que fala, porque há meio século que anda aqui por estes terrenos à procura dos melhores castelões, não é?
Eu, no dia 5 de maio de 2012, fiz 50 anos de enólogo. Conheço estas vinhas como a palma das minhas mãos. E quando estamos a falar de um vinho que é nosso, no caso do AS, Que é esse então mão, é este vinho que eu tenho aqui na minha mão, fiz questão de ir à casta mãe da região, exatamente para fazer um vinho, porque acho que é um marco histórico. Eu chamo este vinho o vinho da minha vida. E já agora, e porquê que vem buscá-la aqui? Porque esta vinha não é sua. É difícil fazer vinhos deste nível com vinhas relativamente novas, porque a nossa empresa só tem 12 anos. E esta, estamos a falar de uma vinha com 50 anos. Oh, então era mais fácil comprar a vinha toda em vez de comprar apenas as uvas, não? Não é bem assim. Estou a brincar, claro. Então de quem é que será esta vinha? Essa é que é a questão. Presidente da República, não é. Não acredito. Estamos em Setúbal, estamos aqui numa região vinícola e à procura de um agricultor famoso. Quem será? Conhecido pelo futebol, apaixonado pela agricultura, quer numa área, quer noutra, Otávio Machado é um ícone. Cultivando esta maneira de ser, é natural que até a vinha de que é proprietário se tenha tornado icónica. Então há quanto tempo é que o António Saramago é seu cliente? Cliente há uns anos, mas amigo, colega de escola, há muitos que nos conhecemos. Isto é que é uma sorte, porque temos aqui o Castelão e temos ali o Palmelão. E aqui é melhor provarmos o... E o que é mais difícil de aturar? Jogadores ou enólogo? É preciso muita coragem para as duas situações, embora uma seja mais compensadora do que outra. Quis vir para esta atividade e mantenho nela há muitos largos anos. Dizer que em 1972 comprei esta propriedade, que foi a primeira que comprei, e depois é uma situação normal, e hoje sou um apaixonado, continuo a ser um apaixonado por natureza e por esta atividade, e mantenho aquela que é uma atividade familiar e contribuo para a minha região. Este vinho é um grande golo, mas eu adorava o Otávio a descrever este vinho. Olha, é um vinho de excelente qualidade, fruto de duas excelentes situações que são determinantes. Primeiro, a qualidade das uvas e depois o conhecimento, a competência, a dedicação, a paixão que o enólogo como o António Saramago tem e que põe nele para trazer a todos nós um néctar com esta qualidade. Safou-se o Otávio? Safou-se, ele safa-se sempre. Foi uma boa jogada, não é? Foi uma boa jogada. Uma boa finta. Pois foi. Longa vida ao Castelão. É aqueles que possam desfrutar dele. E ao Palmelão e a nós todos. E a todos nós. E à vida. Olha, diz aqui na revista que é difícil combinar vinho com chocolate. E diz muito bem porque não é nada fácil, sabes? Mas se calhar aquele moscatel de Setúbal que tanto gabas até ia bem com chocolate. Bem visto, e também sou da mesma opinião. Mas agora vamos jantar com um amigo meu de palato refinado e acho que não há chocolate nem menta. Há mais de 20 anos que o João Paulo Martins é crítico e jornalista da revista de vinhos. É, portanto, o homem certo para desvendar uma questão complexa. Sónia, falamos tanta vez na nossa Bíblia que nos acompanha nas viagens e hoje temos o autor da Bíblia. É verdade, João Paulo Martins. É um prazer conhecer. Obrigado. E o que é que vai bem então com esta sopa? Este é um vinho branco feito de moscatel roxo. O resultado final não é um vinho doce, embora tenha esta presença do moscatel que é muito, muito interessante. Mas é possível, pegando aqui na Bíblia, encontrar um tinto que seja bom para um prato de peixe, por exemplo? Sem dúvida, mas antes de mais nada, há um aspecto que a gente tem que ter sempre presente, que é o gosto pessoal. Uma regra básica nós devemos procurar cumprir, que é equilibrar texturas e densidades. Por exemplo, se estamos a falar de um peixe de carne delicada, como vamos comer aqui um salmonete, é sempre um prato de sabor muito fino. Temos que encontrar ou um branco, que eu acho que é a ligação mais lógica, ou então um tinto um pouco mais aberto de cor, que não deixe tanta marca no peixe, mas é perfeitamente possível. Falando em nomes, eu acho que podíamos ir, no caso do branco, para um colheita selecionada da cooperativa de Pegões,
Com o salmonete. Com o salmonete. E agora um tinto para o salmonete. Vamos escolher um tinto de Castelão da Casa Ermelinda Freitas, um Quinta da Mimosa, que é de vinhas velhas, é uma boa homenagem aos velhos vinhos de Castelão aqui da região. E agora um branco para a carne que vamos comer a seguir, porque isto é quase um banquete, não é? Parece. Salmonete, depois bife. No caso do branco para a carne, e mantendo-nos de novo aqui nos vinhos da região, podíamos escolher um vinho feito pelo António Saramago. Não sendo um vinho pesado, é um vinho que para uma carne, de facto, grelhada e simples, pode olhar muito bem, que é o risco. E o outro vinho? Não faz sentido escolher um tinto que seja muito pesado. Se mantivermos no registro aqui dos vinhos aqui da região, um ASF 2010, que é um tinto que eu acho que tem ele em bom equilíbrio entre Castelão e o Cabernet. Portanto, isto de escolher vinhos tem a sua arte. E então com o mestre é muito mais fácil, não é? É um privilégio. Claro, é evidente. Mas as ideias básicas com que eu fico disto é harmonia, equilíbrio, sim, e mente aberta. Temos que estar preparados para ser também surpreendidos. E já várias vezes me aconteceu achar que este vinho, vamos escolher este vinho para este prato, e depois quando vou provar a ligação fico completamente... Não devemos negar nada à partida. Não é verdade, Paulo, compreendo perfeitamente, porque essa mesma surpresa já me aconteceu também ao longo destas nossas viagens. O prazer não é uma constante da vida, por isso hoje considero-me com bastante sorte, já que tive bom vinho no copo, boa comida no prato, boa companhia à mesa e tempo de sobra para dormir. Não é todos os dias. O nascer do sol deixa para trás Poceirão e Setúbal para iluminar o próximo destino em Azeitão. Parece haver por aqui uma tendência para nomes redondos na boca, como aliás também são alguns vinhos. E depois há aquelas pessoas que, ao passar na estrada, querem ter o vinho na ponta da língua. Ainda me deves umas aulas de léxico de vinho. Então, dispara. Tenho ouvido expressões como a cor mais aberta ou mais profunda. Eu digo o quê? Está correto. São expressões que estão relacionadas com a cor de um vinho, mas dependem de muitos fatores. O tipo de casta, o tipo de vinificação, se o vinho fez estágio em madeira ou não, por exemplo, nos brancos, ou até tem a ver com os anos que o vinho passa em garrafa, por exemplo. Tudo isso tem influência na cor de um vinho, sabes? Muito mais complicado do que imaginamos, não é? Sem dúvida. Mas depois há a parte divertida que é distinguir a tonalidade. Isso é divertido, sem dúvida. Mas aí eu ganho-te fácil. Estou para ver. Quero ver isso. Faltas contar. Está bem, está. A Quinta da Bacalhau é um local cheio de história, que sempre teve uma ligação estreita à Palmela, servindo-se das uvas da região. Numa altura em que começava a fechar-se e a servir de modelo para todo o país, entrou em ação este homem, o comendador João Berardo, que comprou tudo de uma assentada. Aqui, na Quinta da Bacalhau, sentimos que a região de Setúbal é uma região com história e sentimos também que há uma relação forte entre arte e vinho, não é? Sim, eu sou uma apreciadora de arte, sabes, não é? E de vinho estou a aprender. É o tema da nossa companhia, a arte, vinho e paixão. E, portanto, todos nós temos a felicidade de estarmos aqui numa região que tem uma tradição muito grande, desde 1300 e tal, que já faziam vinho aqui nesta região. Tem um clima extraordinariamente bom para os vinhos, especialmente os cabernets, as caixas francesas e a maior plantação de moscatel roxo. Somos os maiores produtores daqui da zona de Azeitão de vinhas. O que é que faz especial o Palácio da Bacalhau? Isto pertencia aos americanos e o engenheiro Francisco Avilés, quando as casas ou os terrenos não estavam ocupados, fizeram então que o americano pediu-nos para fazer as vinhas aqui. E então fizemos as vinhas e depois, mais tarde, eles quiseram vender a propriedade
e nós compramos a propriedade. E nós temos neste palco fantástico e se calhar é o palco ideal para lançar um desafio à Sónia. Ela tem a mania que acerta na cor dos vinhos, não é? Que é uma coisa importante. A cor já nos diz olha, está na hora muito do sobre fim, os já vinhos. está a tocar. Exatamente. E portanto vamos ver se ela consegue adivinhar a cor dos vinhos. Não é? Consigo, vamos lá. Bora? Ok, vamos. O Luís não queria crer. É tipo um profeta sem doutrina, um professor sem matéria, um rebelde sem causa. Para a sua teimosia, adivinhava-se uma derrota pesada. Com Filipa Tomás da Costa como testemunha da verdade, os copos transparentes foram manchados de várias tonalidades. Agora é que são elas. E graças a Deus temos a ajuda da engenheira Filipa Tomás da Costa, que é uma das principais enólogas de Portugal e que nos vai ajudar. Não, admito que não será fácil, porque alguns vinhos terão uma cor muito idêntica, mas também podemos ter ajuda, vi que estão aqui guardanapos, vão ajudar-nos a ver melhor a tonalidade do vinho, fazer o contraste da cor. Nós, quando apreciamos um vinho, primeiro olhamos sempre para a cor, não é? Então vamos seguir uma ordem. Começar Ora bem, veredicto? Vamos lá. Quer saber? Então, vamos começar pelos brancos, não é? Então, pareceu-me que o primeiro, portanto, estamos a falar aqui do JP, um amarelo mais esverdeado. Exatamente. Sim. É um vinho novo, acertou. O segundo, um bocadinho mais dourado, não sei se isso nos levará a pensar que está mais oxidado ou não, mas não pela oxidação, mas tem uma tonalidade mais estágio na madeira, escura, se calhar, não é? mais escura, um amarelo mais Estágio escuro. da barrica, exatamente. É isso. O Quinta da Bacalhoa, voltamos a uma tonalidade mais clara. Sim, é um vinho mais sofisticado, que tem que ter menos cor, tem menos barrica, menos madeira, por isso torna o vinho mais simples, mas mais sofisticado. Aqui nos tintos as coisas também se complicam, porque temos aqui tonalidades muito semelhantes. O primeiro foi o Serras de Azeitão, certo? Pareceu-me um vermelho mais clarinho. É uma colheita mais nova e é um vinho de entrada de gama. Onde é que eu tinha ficado? Quinta da Bacalhoa. Quinta da não é? Bacalhoa. Portanto, passamos agora para a Quinta do Carmo, mais abucheado. Sim, acertou mais- também. É um vinho do Alentejo que tem uma parte da sua composição, tem o Alicante Boucher. Palácio da Bacalhoa, mais tinto, um vermelho mais denso, mais carregado. Sim, e um pouco mais atijolado, porque é um vinho que já foi engafado há 2 anos. Tem um bocadinho de cor de tijolo, é isso? Exatamente. Toma aqui a cor de tijolo. E depois o moscatel, que é fácil, não é? Aquele dourado e alaranjado. Muito bem, acha que Eu acho que passou no teste. está aprovado. Vamos contratá-la para vir a novas vinhos. Eu ficava aqui como aprendiz. Com muito gosto, com muito gosto. A Sónia provou que tem olho para a cor, mas a cor não é tudo na vida de um vinho. É certo que a cor já nos diz alguma coisa. Por exemplo, pode nos dar uma ajuda para tentar descobrir o ano de um vinho. Mas este mundo de apreciar vinhos é uma coisa muito mais complexa. Ainda em Azeitão, ainda em viagem. Contudo, o asfalto não seria vítima dos nossos pneus por muito mais tempo. Os quilómetros não sobravam para que se assinalasse o fim do nosso périplo a esta região peninsular. Já falámos na cor dos vinhos, eu agora gostava de falar-te num tipo de vinho muito especial. Qual é? Torna Viagem. Conheço só de nome, já ouvi falar, mas conheço muito pouco. Eram vinhos que saíam aqui de Setúbal, atravessavam o Atlântico, atravessavam o Equador, aguentavam com muito calor e regressavam a casa. Grande viagem, é? Vinhos normalmente da casta Moscatel, que é especial na região de Setúbal. Vinhos preparados para nos contar grandes histórias e viver grandes aventuras. E isso vamos sentir e cheirar no sítio onde vamos a seguir. 200 anos de história de uma família afeta esta paixão. Um vinho que deu a volta ao mundo e que agora repousa aqui nesta espécie de panteão da enologia portuguesa. Um local onde somos engolidos pelo passado e onde um misticismo paira no ar. Habituado a conviver com o extraordinário, António Soares Franco era a pessoa ideal
para traduzir os sinais do vinho em palavras. Bem-vindos a José Maria da Fonseca. Estamos aqui numa espécie de santuário da José Maria da Fonseca, não é? Repousam aqui grandes relíquias. Aqui, esta sala, nós chamamos a frasqueira. Estão aqui vinhos desde o século XVIII, mais antigos terão desde 1880. Isto é a biblioteca do Moscatel de Setúbal. Aqui está a nossa história aqui guardada. Dizia-me há pouco que isto resiste a tudo, é um vinho que resiste a tudo, não é? O vinho vai envelhecendo, vai ganhando, vai reduzindo, vai evaporando, vai concentrando e vai ficando cada vez mais único. E, portanto, estas garrafas estão impecáveis para beber. Estas garrafas estão impecáveis para beber, não tem problema. Assim a rolha esteja aguente, se aguente, mas estas rolhas também aí, cada 20 ou 30 anos, nós mudamos as rolhas todas. Já me falaste de diferentes tipos de moscatel. O moscatel convencional, é o moscatel de Setúbal convencional, e o moscatel de Setúbal roxo. Que diferenças substanciais há entre os dois? O moscatel de Setúbal é feito à base da casta moscatel de Setúbal, também conhecida como moscatel de Alexandria, enfim, internacionalmente, que é uma casta de um moscatel branco, que também é utilizada muitas vezes como uva de mesa, e é feito com o mesmo processo dos outros vinhos generosos, ou seja, o mosto começa a fermentar e depois a uma certa altura adiciona-se a aguardente para parar a fermentação. Ao fim de uns tempos vai para dentro destas barricas antigas e é aqui que vai envelhecendo e vai ganhando o seu caráter. O moscatel roxo, o método de fabrico é o mesmo, só que é uma uva totalmente diferente. É uma uva realmente muito invulgar, é uma uva roxa, não é nem branca nem tinta, é assim uma cor que estava completamente quase em extinção. O meu pai salvou o último hectare dessa variedade. Gostei muito de ouvir falar do moscatel, porque abriu-me a vontade de os provar, não é? Então eu tenho uma vontade de experimentar da seguinte forma. O moscatel, se lhe misturarmos ou chocolate ou tortas de azeitão, acho que resulta. Resulta com certeza. Se temos aqui à mão de semear, vamos aproveitar. O tal que torna melhor. Soares Franco é o nome da família que guarda a chave mestra para descodificar este primor há mais de 170 anos. Este ilustre pertence à 6ª geração de uma família que está nisto há demasiado tempo para não saber como acompanhar estes vinhos. Então, António, já chegou a alguma conclusão? Qual é o moscatel que prefere? Com a torta de azeite? Eu tenho que dizer que estou um bocado treinado nisto, não é? Para mim, os mais novos vão mais com doces, com este tipo de doces. Os outros são moscatéis mais antigos, mais encorpados com outra estrutura. Para mim, estou mais curioso para os conjugar com o chocolate, sobretudo porque não conheço nenhum destes chocolates que temos aqui à prova hoje. Eu, por acaso, acho que estes 20 anos, esta acidez espetacular, conjuga tão bem com este doce da torta. Eu estava a aguardar a acidez para o chocolate, não é? Porque o chocolate é mais exigente. Exatamente. Então vamos lá. É, 20 anos com... 20 anos é fantástico. Mas também também tem uma acidez muito especial. É um estilo de vinho diferente. O roxo, não é? É um estilo roxo porque tem como eu dizia há bocadinho, há aqui qualquer coisa de estranho nesta casta que tem aqui alguma, do seu ponto de vista sensorial, tem aqui algumas coisas a ver com vinho tinto. Tenho dificuldade em escolher. No fundo, é muito subjetivo. Sem dúvida, quero o roxo, quero 20 anos. Liga-me muito bem com o chocolate. O roxo adorei. O que é extraordinário é que o vinho, com os chocolates tão difíceis, ficou por cima. Exatamente. O chocolate é de tal maneira intenso e tem os taninos do chocolate preto são muito difíceis com o vinho de sobremesa. Eu, para mim, acho a prova dos 9 para qualquer vinho de sobremesa é chocolate. É a de sobremesa mais difícil. E estes moscatéis é assim uma ótima experiência. Eu fiquei bastante bem impressionado. A viagem também serve para isto. Testar novas ideias sobre o vinho. E o ADN das ideias tem essa base de imprevisibilidade. Tanto podem ficar pelo caminho como prevalecer. No caso do que tentamos aqui hoje, parece-me que resultou muito bem.
mas continuaremos a tentar descobrir novas formas de apreciar o vinho para continuar a alimentar esta sede de viajar e viver. No próximo episódio, começamos na montanha do Alentejo. Experimentamos a alquimia segundo João Portugal Ramo. Fomos sentir a uva na pele. Provamos o vinho espiritual do Convento da Cartucha. Passeamos no Monte Velho, que deu nome ao vinho. E por fim, a Adega Velha e os sons do Alentejo.